Oi, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu sou monitor da matéria de marketing eletrônico e eu vou hoje introduzir vocês à metodologia do Hacking Growth ou Growth Hacking, chama como você preferir, que é uma estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento rápido. Eu vou deixar gravado porque durante a aula eu vou ter que estar trabalhando, mas espero que mesmo com a gravação dê tudo certo. Então, o que se trata do Hacking Growth é que ele é um livro, é uma metodologia criada em 2010 pelo Chanides, que eu já vou chegar aqui em ele. E você pode encontrar esse livro na Amazon. Eu também vou passar o livro em inglês para vocês, mas ele é bem baratinho, custa R$ 40. É uma ótima leitura. Bom, começando, vou dar uma descrição bem breve sobre o Chanides e o Mark Brown, que são os autores do livro. Então, o Shanice é cofundador e CEO da GrowthHackers.com, que é a maior comunidade online de Growth Hackers, com mais de 1,8 milhões de usuários. Ele que criou o termo Growth Hack em 2010, adotou a metodologia no Dropbox. E ele é produtor de conteúdo na Growth Hackers e frequentemente dá palestras para startups e empresas da Fortune 100. E já apareceu em diversos sites, como New York Times, Wall Street Journal e outros. E o Morgan Brown, ele é CEO da Iman News, e que é a principal fonte de inteligência de negócio para imóveis lá nos Estados Unidos. Ele é um profissional de marketing com 17 anos de experiência, ajudando as empresas a encontrar tração e crescimento. Ele regularmente dá palestra em grandes conferências. Agora partindo para o livro em si, então o que é o processo de growth hacking? É um processo sistemático usado por empresas para aumentar sua base de clientes e suas receitas, baseando-se em aprendizados e experimentações constantes. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai entender como empresas como o LinkedIn, o Pinterest e a Uber conseguiram entrar para o hall da fundo das empresas de tecnologia que atingiram um hipercrescimento. Entender como as lições deles podem ser aplicadas em seu negócio. Então, muitos pensam que as empresas tiveram sorte e cresceram rápido apenas por possuírem bons produtos. A verdade é que todas elas abordaram uma abordagem científica e metódica em relação ao seu próprio crescimento. Então, essa abordagem científica e metódica com relação ao crescimento é o processo de growth hacking. Então, você vai ver na internet, tem muito guru falando, growth hacking é X, Y, Z, isso aqui, se você seguir isso daqui, você vai crescer. Mas o próprio Chanilis fala no livro que não existe fórmula mágica, né? Então, é importante que você saiba que ser do zero para atrair pessoas para conhecer e usar seu produto não é algo fácil. E não existem métodos que trarão resultados imediatos. Não existe fórmula mágica aqui. Então, em cada um dos exemplos que a gente vai ver, durante a apresentação, você vai ver que demandou muito esforço e disciplina para as empresas chegarem onde elas chegaram. Então, tente conhecer seu público, tente conhecer seus clientes, tente conhecer seu mercado. E tudo isso é algo desafiador. Mas se você tiver o foco necessário e tiver rigor na abordagem científica, e pode ter sucesso. Então, outra coisa que eu vi na internet que o growth hacking é só para aumentar o número de tráfego no site. Então, não é isso. A maioria das empresas esquece que o growth hacking não é apenas a respeito de trazer mais tráfego ou pessoas para o site. É importante. O Shane fala que é importante a gente não se iludir com as métricas de vaidade, que podem te distrair da jornada de crescimento. Então, o tráfego não é a única resposta, lead não é a única resposta. Muitas vezes a gente fica obcecado com esses números, que apenas eles acabam alimentando nosso ego. A gente acaba se esquecendo do objetivo final dos negócios, que é criar novos clientes, deixar esses clientes felizes e reter esses clientes, né? Então, agora vamos partir para a apresentação em si. O livro, eu vou falar sobre os 3 primeiros capítulos do livro, então a gente começa com o método. E para falar sobre o método, a gente tem o caso do BitTorrent. E para falar do caso do BitTorrent, vou abrir uma apresentação rapidinha aqui para você. Então, o processo de crescimento do aplicativo BitTorrent, ele fala muito porque a gente não deve separar a equipe de marketing e a equipe de produtos. Então, eu depois vou deixar disponível esse material, vou dar uma passada por cima e depois você consegue ler ele com mais ênfase. Mas o que acontecia é que a BitTorrent estava interessada em lançar um aplicativo mobile, eles só tinham a versão desktop. E o BitTorrent é uma central de downloads muito parecida com o uTorrent. Acho que todo mundo já teve contato, ou se não teve, dá uma pesquisada no Google
e ver como é que funciona, mas é bem simples, ele facilita os seus downloads. Então, o que chegaram na conclusão é que a equipe de desenvolvimento de produtos estava muito distante da equipe de marketing. Então, o que acontecia é que a equipe de marketing só estava focada na primeira etapa do funil, que é a aquisição, enquanto a equipe de produtos e de engenharia cuidava de todo o resto, da ativação, da retenção e da receita. Então na BitTorrent eles perceberam que isso não ia dar muito sucesso, né? Então, continuando no caso, eles lançaram o aplicativo mobile, o BitTorrent Mobile, e eles lançaram e teve um lançamento bom, né? Eles tiveram um plano de lançamento de atividades com atividades tradicionais de marketing, e o aplicativo é bom, o plano de lançamento também era bom, contudo a adoção estava muito lenta, tava um negócio passo de tartaruga. E daí eles contrataram uma gerente de marketing de produtos, que é a pessoa que vai trazer a voz do consumidor para dentro da companhia, basicamente. Então ela vai obter insights sobre os desejos, necessidades do consumidor em si. E eles trouxeram a Annabelle Satterfield, então ela queria trabalhar com todas as etapas do funil, falar primeiro para cuidar da etapa da aquisição, mas o que aconteceu foi que ela percebeu que a maioria das oportunidades estavam nas etapas subsequentes à do funil. Então, como por exemplo, ela estudou o consumidor e percebeu que o consumidor nem sabia que existia a versão paga do aplicativo. Então, o que ela fez foi colocar a versão, deixar mais claro isso para o consumidor. E então a parte de. Ela queria não focar apenas na parte de aquisição do consumidor, mas também na parte de atenção deles. E aqui, como fala, foi a parte que ela percebeu que os consumidores não percebiam que existia essa versão paga e pediu. Oh, coloca um botãozinho falando que existe uma versão paga do aplicativo. E isso aumentou, teve um crescimento de 92% nas vendas por dia. Então, trouxe resultados imediatos e significativos e não custou quase nada para a empresa, só botou um botão no aplicativo. E esse aqui é um caso muito interessante que fala bastante sobre o processo de growth hacking, assim, né? Então, o sucesso da empresa veio por meio do hack do amor, que ao analisar as variáveis que provocavam o crescimento dos valores do app, ela percebeu um padrão. Quando o aplicativo recebia reviews negativas na Google Play Store, o número de downloads diminuiu no dia. Dessa forma, ela optou por colocar as reviews positivas nas posições superiores. Isso quase instantaneamente provocou um aumento no número de downloads. Dessa forma, a empresa passou a encorajar os usuários do app a escrever reviews, o que provocou um aumento de 900% nas reviews de 4 ou 5 estrelas, estabelecendo credibilidade ao aplicativo. Então, o que o BitTorrent percebeu é que deve ocorrer essa colaboração entre áreas, né? Então, deve ocorrer a colaboração entre a área de marketing, a área de engenharia, e para ter um melhor desenvolvimento do produto. Isso não se aplica só para empresas do ramo tech. Então, é a união de engenharia, análise de dados, marketing. E eles tiveram diversas ideias, assim, como, por exemplo, lançar uma versão paga do aplicativo que minimizava o gasto de bateria. E isso fez com que as pessoas comprassem o produto, porque foi percebido que as pessoas gastavam muita bateria usando o aplicativo. Então, por meio dos dados, fizeram isso. Então foi um processo contínuo de análise de dados na BitTorrent que mudou a cultura da BitTorrent. Isso fez que houvesse um total de 100 milhões de instalações em 2 anos e meio. Então, em 2 anos e meio, em 2014 a 2012 até 2014, eles tiveram um total de 100 milhões de instalações. E aumentou em 300% a receita da empresa. E então a equipe mobile provocou uma mudança de cultura na BitTorrent, unindo equipes com o objetivo de atingir o crescimento. Então, voltando para a apresentaçãozinha aqui. A equipe de growth, se a gente for dar uma analisada, eu tô com um livro aqui, então se vocês ouvirem umas coisinhas, é o livro se mexendo, tá? Então, a equipe de growth tem um líder de crescimento, ou growth lead, que é o cara que vai ser o líder, né? Então, essa pessoa deve ser uma espécie de comandante da tropa, que põe a mão na massa e participa ativamente da geração de ideias e do processo de experimentação. Ele que define as principais métricas da equipe, ele que define os experimentos que vão ser seguidos.
Então ele é o cara que vai definir o tempo que vai ocorrer as experimentações. Então ele é meio que o chefão da coisa. Então a gente tem um gerente de produto, como a gente viu no caso da Annabelle Sederfield no BitTorrent. Um bom gerente de produto é o CEO do produto. Então ele pode fazer essa integração entre áreas, ele vai pensar no consumidor. Então é bem interessante você ter ele. A gente também tem a questão dos engenheiros de software, porque eles podem fazer as mudanças na tecnologia do produto. Eles podem fazer diversas coisas. Então a gente tem que fazer um experimento e o engenheiro de software vai lá e faz, sabe? E daí ele cria a tecnologia. Então a gente tem que também ter os especialistas de marketing. Então, como a gente sabe, a marketing é uma área muito ampla. Então você pode ter um especialista de marketing especializado para o que você quer fazer no momento. Tem que ter um analista de dados, porque o growth hacking, não sei se vocês já perceberam, mas é uma coisa focalizada na análise de dados e potenciar eles para o crescimento. E o designer de produto, né? Então tem que ter essa pessoa que vai conseguir desenvolver uma melhor user experience para as pessoas que usam o aplicativo, produto, qualquer coisa que seja que você esteja trabalhando. Bom, o processo de growth hacking ele é um ciclo. Então, como a gente pode ver, um ciclo começa na análise, na ideação, na priorização e nos testes. Então, é análise de dados e busca de insights. A gente começa sempre pela análise, nunca a ideação. Primeiro a gente tem que analisar o que está acontecendo e depois idealizar. E daí a gente gera as ideias, e daí com essas ideias geradas a gente prioriza as principais dessas ideias, daí a gente prioriza os experimentos que a gente vai fazer no processo de growth hack. E daí a gente vai fazer a execução dos testes. E daí o que a gente faz? A gente analisa esses testes e outras coisas e idealiza como a gente pode fazer para crescer, prioriza os experimentos e testa. E daí o que a gente faz? A gente analisa, idealiza, prioriza e testa. E tudo em um ciclo virtuoso de crescimento. E o X da questão é que isso aqui é um processo que demora 1 a 2 semanas. Por isso que é o Growth Hacking. O Growth Hacking é uma metodologia rápida de crescimento. Então você vai fazer isso aqui em 2 semanas, sabe? Você vai analisar a situação, você vai idealizar coisas novas, vai priorizar experimentos e vai testar. Em 1 a 2 semanas, um mês, mas o importante é ser rápido. E é basicamente isso o processo de Growth Hacking. Bom, aqui a gente tem a questão do modelo focado no produto, que a gente pode pegar o caso da Pinterest, que estava numa situação em que ela queria melhorar o seu call to action por meio de e-mails e assim trazer mais gente para usar o produto. E a equipe do modelo focado no produto, ou modelo funcional, que é a equipe que se reporta no executivo da área, da empresa em si, eles faziam o seguinte: eles criaram um sofisticado algoritmo de machine learning chamado CopyTune. E o que esse CopyTune fez? Ele basicamente permite o rápido teste de dezenas de variações de notificações enviadas a usuários em mais de 30 línguas, e a seleção automática pelo software das melhores versões e o ajuste de testes subsequentes para tentar produzir respostas ainda melhores. Então, o modelo focado no produto é basicamente isso, é algo dentro da própria companhia, que reporta para um grande gerente, e é um teste que você vai fazendo dentro da companhia. E o modelo da equipe autônoma, a gente pode ter o caso da Walmart Labs, que foi quando ela comprou uma startup e simplesmente comprou e criou algo separado, algo meio que separado da estrutura do Walmart, mas que ainda se reportava para o Walmart em si. E eles desenvolveram diversas inovações para o e-commerce do Walmart, que era um dos focos na época. Isso foi, acho que em 2011, e trouxe muitos resultados positivos. Bom, agora vamos falar sobre o que é o must-have. Vamos lá? O que é o must-have? Então, é algo que os clientes sempre que precisam ter. Então, você tem que saber se o seu produto é um must-have ou não. E a gente agora vai explicar como é que você vai saber isso ou não. Então, as empresas de crescimento acelerado têm uma coisa em comum. Seja qual for seu público, modelo de negócio, produto, setor ou região do mundo, todos possuem produtos que um grande número de pessoas adoram. Ou seja, criar algo que seus clientes simplesmente sentem que precisam ter, o must-have. Então, para falar sobre isso, a gente vai falar sobre o caso da Zoom. Então, primeiro dá só repassar sobre o must-have. Então, embora criar um produto do tipo must-have não seja por si só uma garantia de sucesso,
é um requisito básico para um crescimento rápido e sustentável. Então, criar algo imprescindível não é fácil. Daí, tantas empresas colocam o carro na frente dos bois na hora de lançar um produto ou negócio, queimando recursos e neurônio para atrair mais clientes para algo de que seu público algo nem pode gostar ou nem sequer entender. Então, falando sobre casos de produtos que o público nem pode nem gostar, é o Zune, que é um media player que a Microsoft lançou em 2006 e ela gastou mais de 26 milhões de dólares com campanha de lançamento. E o triste é que o Zune era um bom aplicativo, era um bom media player para a época. Ele era considerado muito bom pela crítica especializada, só que já tinha o iPod. E com isso ele não tinha um fator uau com ele. E daí o projeto foi descontinuado, porque as pessoas simplesmente não sentiam necessidade em ter ele, sabe? E aí foi 26 milhões de dólares jogado no lixo, porque simplesmente as pessoas não queriam ter os Zune. Então, o princípio elementar do Growth Hacking é que a empresa não deve acelerar o ritmo de teste para crescer enquanto não souber se o produto é must-have. Por que é must-have e para quem é must-have, ou seja, qual é o seu grande valor e para quais clientes e por quê. Então, a Microsoft deveria ter visto se o público realmente queria o produto ou não. Então, outra frase muito boa aqui do Airbnb é que fala, o time de crescimento do Airbnb fala, o amor gera crescimento e não o contrário. Então é simples, você não pode simplesmente querer que o crescimento do seu produto, as pessoas gostem do seu produto devido ao crescimento dele. Então você não pode fazer técnicas abusivas de crescimento, igual notificações constantes a ponto de irritar a pessoa, é, enviar mensagem para a lista de contato da pessoa, obrigar ela a trazer amigos para poder usar a plataforma. Então, o amor da pessoa é o que leva ao crescimento e não o contrário. Essa frase é muito boa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o momento ahá. O que é o momento ahá em si? Eu vou explicar ele com base no caso da Yelp. Mas basicamente o momento ahá é quando o cliente percebe qual que é o porquê ele está usando aquilo, sabe? O grande motivo do cliente usar aquilo. Mas falando sobre a Yelp é uma empresa fundada em 2000, um aplicativo site, aplicativo fundado em 2004, e ele basicamente naquela época ele mostrava estabelecimentos disponíveis nas regiões. E em 2005 eles estavam tendo muitos problemas, né? Porque o principal rival deles, o City Search, as pessoas preferiam usar ele. Só que o que aconteceu? A Yelp percebeu um grande ponto. E em meio de um oceano de dados sobre os usuários, um número impressionante de pessoas estava usando um recurso do site que quase passava despercebido, que era avaliações sobre estabelecimentos na região. Então, o Yelp fez um pior de teste para ver como os usuários reagiriam se os comentários aparecessem em primeiro plano. E diante dos bons resultados, pivotou o modelo de negócio original. Então, eles agora focaram nas avaliações e colocou as experiências as avaliações como foco da experiência do consumidor. E não parou por aí. Então eles criaram 20 milhões de perfis para pequenos estabelecimentos na região de São Francisco e incentivaram os usuários a avaliar cada um deles. Então o crescimento disparou. Então a experiência era você poder ver avaliações e poder avaliar também em uma grande rede. Bom, aqui a gente vai falar sobre um pouquinho de retenção, né? Porque para você saber se o produto é um must-have ou não, se as pessoas realmente querem ter ele, você tem que saber se como é que está a retenção desse produto, né? Então aqui a gente fala o caso dos aplicativos mobile para Android. É, então as taxas de retenção variam de acordo com a atividade empresarial e o tipo de produto. O ideal é encontrar algum benchmark em seu produto, em seu setor. O benchmark é um produto que deu certo e que é relativamente comparável. E, se possível, calcular uma taxa média de retenção para saber se o produto está saindo melhor ou pior. Então, aqui nessa tabela, nesse gráfico, a gente pode perceber que a maioria dos aplicativos, por exemplo, mobile, por exemplo, tem depois de um mês de instalação apenas 10% dos usuários. E os melhores aplicativos mobile, mais 60%. Então, quando você for ver os dados sobre o seu aplicativo mobile,
você tem que ver como é que está a retenção dele e se comparar com os principais aplicativos e ver se ele está no patamar que você deseja. Então, essa é uma boa forma de ver se o cliente realmente viu o valor no seu produto oferecido, né? Porque se ele simplesmente depois de um mês parou de usar, você tem que entender também o porquê ele parou de usar, mas pode ser simplesmente porque seu produto não é interessante o suficiente para as pessoas. Então, como é que você torna o seu produto uma chave? Você tem que conversar com as pessoas primeiro, né? Então, aqui é conversar com os usuários com um grau de profundidade. Então, você pode fazer pesquisas qualitativas, quantitativas. A qualitativa até é boa, melhor nesse caso, em alguns momentos, para entender quais são as verdadeiras objeções e obstáculos ao sucesso do produto. Sem isso, o risco de você investir recurso e tempo em algo sem futuro, como lançar recursos que produzem zero impacto, e sem contar a demora que para acrescentar esses recursos. E você pode achar que isso é uma solução óbvia, acrescentar mais e mais e mais e mais e mais recursos, mas o que pode acontecer é que o seu produto pode virar um feature creep, que é quando você adiciona um monte de coisa que não traz nenhum benefício real ao consumidor. E só deixa um produto sobrecarregado e difícil de usar. Então, como no caso da Yelp, algumas vezes a solução é subtrair, não somar. Então, a Yelp fez isso eliminando muitas coisas e focou apenas nas avaliações. Então, a gente vai falar sobre o caso de crescimento da Etsy. A Etsy é uma empresa é um marketplace de artesãos, de artesãos, e o que basicamente ele fez? Ele fez uma coisa muito interessante. Ele começou na internet e ele, para crescer, para viralizar, ele saiu da internet e foi para o mundo real. Então ele visitou feiras de artesanato nos Estados Unidos para conhecer os artesãos que poderiam vir para o site e trazer para seus clientes. Então tiveram várias e isso conseguiu trazer muitos clientes. Então o cara criou o artesão, o pequeno artesão criou uma lojinha no site da Etsy, isso atraiu clientes atuais dele. Esses clientes atuais viram outras lojinhas e com isso outros artesãos quiseram entrar na Etsy porque era um meio rentável. Então foi um belo meio para a Etsy crescer. Então foi o desenvolvimento do mercado para a Etsy descobrir como se tornar uma chave e abrir o caminho para estratégias posteriormente para o site para gerar crescimento. Então, para o pequeno artesão, uma chave é poder vender o seu produto. E para o comprador, uma chave é poder comprar produtos de artesanato online e chegar na casa dele sem precisar visitar uma feira. Então, agora partindo para o caso do Tinder, o crescimento do Tinder foi baseado em viralização e boca a boca em universidades nos Estados Unidos. Então, para conquistar os primeiros usuários, o Tinder tinha dificuldades, porque as pessoas, elas, na época que eles lançaram, elas não queriam ter relações com pessoas distantes delas e tal. Então, o Tinder decidiu realizar uma campanha focalizada. Então, ele se concentrou em fraternidades e irmandades de universidades norte-americanas, meio no quais as relações são estreitas e o que aceleraria o boca a boca, em diversos sentidos. E, além disso, seus membros são influenciadores sociais. Seriam não só um bom alvo de estudo, como também early adopters, capazes de ajudar o Tinder a se estabelecer como o aplicativo para encontrar um par amoroso. Então, então, nada desse crescimento do Tinder seria possível sem a saída de campo para entender a fundo o mercado inicial. Então, foi esse o método de crescimento do Tinder na época. Então, agora vamos falar sobre experimentação eficiente. E o que é experimentação eficiente? É o teste mínimo viável, MVT em inglês, que é realizar o experimento da forma mais barata possível para validar uma ideia. Se o resultado do MVT for bom, a equipe investe então em testes mais robustos ou em uma implementação mais elaborada do conceito. Então você vê se você faz testes baratos para ver se vale a pena realmente investir mais nesses testes e poder melhorar ainda mais o seu produto. Então, sei lá, um método bom para o MVT é o teste AB. Acho que muita gente já viu na vida, muita gente ainda não viu, mas um método bastante eficaz e em geral barato é o teste AB, que basicamente trata-se de testar duas mensagens distintas, como por exemplo, dois títulos de uma newsletter digital ou dois layouts de uma landing page,
com 2 ou mais grupos escolhidos de maneira aleatória para descobrir que versão produz a melhor resposta. Então, você pode ir simples, né? Por exemplo, você cria um novo botão de sign, uma nova cor de botão para sign up e ver se essa nova cor qual cor tem mais efeito, a nova ou a antiga. Mas uma ressalva sobre esse teste AB é que, apesar de toda a facilidade de uso do instrumento, os dados de geração são relativamente limitados, pois a ferramenta se vai de métricas superficiais, como o botão que recebe mais cliques, sem se importar se isso estou ou não em usuários permanentes. Então, para resolver esse problema, é crucial que a análise de dados acompanhe os participantes de um teste AB do momento do clique à atividade de longo prazo. E o teste AB não serve apenas para avaliar o texto e o layout de landing pages e de campanhas de marketing. Não esqueça de que um princípio fundamental do Growth Hacking é a experimentação em todo o funil da experiência do cliente, não só no reconhecimento e reakquisição dos clientes, como também nas atividades de retenção, receita e indicação. Então não é só essa questão de mudar um layout, você pode pensar em promoções de retenção de clientes. Tem diversas coisas que você pode fazer o teste AB para melhorar. Bom, continuando, agora a gente vai na parte de mergulhar nos dados. O livro fala do Data Lake, que é um data warehouse e é um repositório que guarda todas as informações do cliente e no qual é possível mergulhar para descobrir agrupamentos específicos de usuários que estejam usando o produto e de maneira distinta de outros grupos. Então, é basicamente um dos focos do Growth Hacking é você ter um grande repositório de dados para você conseguir acessar e perceber se tem outliers, como é que é o comportamento das pessoas, se você consegue segmentar as pessoas que usam o seu produto. É muito bom, é muito interessante você usar os dados a seu favor nessa metodologia. Então, o Data Lake é isso, você vai simplesmente mergulhar nos dados, emergir neles. Bom, agora a gente vai falar do Event Tracking, que basicamente é o seguinte: a maioria das plataformas de análise permitem a identificação de eventos importantes em seu sistema, como quando o usuário clica em um botão, vê um vídeo, baixa um arquivo, preenche formulário, escuta uma música, blá 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 blá. E o time de Growth Hacking tem que configurar um rastreamento de eventos para toda a interação do usuário durante a experiência de uso. Então, à medida que passa do status de visitante para então, e da medida que passa do status de visitante para o de cliente recente, e daí para o de cliente frequente e para o status de cliente fidelizado. E quem fez muito bem essa estratégia de análise de dados do consumidor foi a Netflix. Então, ela, para uma análise daquilo que seu público estava assistindo, revelou que os filmes com o ator Kevin Spacey e séries com temática política eram extremamente populares entre os usuários. Esse insight da empresa confiança para bancar a produção da série House of Cards, que virou não só um tremendo sucesso, mas uma experiência must-have para muitos assinantes. Bom, agora vamos falar sobre pivotar para o inesperado. Eu não sei quantas pessoas sabem, mas o YouTube era para ser um site de relacionamentos, em que as pessoas simplesmente colocavam vídeos delas e tal. E as outras pessoas avaliavam e viam se queriam ou não ficar com outra pessoa. Só que um dos fundadores percebeu que os usuários estavam à frente do YouTube. Então as pessoas começaram a usar o YouTube para compartilhar vídeo de cachorro, de viagem, de qualquer coisa. Então aí o pessoal do YouTube pensou, por que não deixar o usuário decidir para que serve o YouTube? Então com o tempo o YouTube mudou completamente a temática e todas as assinadas mostraram a importância de coletar e analisar dados, tanto qualitativos como quantitativos, sobre como o cliente está usando o produto e a opinião dele sobre suas vantagens e desvantagens de investir tempo e recursos consideráveis para promover o crescimento. E olha o que o YouTube virou depois de pivotar. Pivotar é mudança de rota. E olha o que ele virou depois de perceber o comportamento do consumidor dentro da sua plataforma. Muito bom. Isso foi logo nos estágios iniciais. Será que ele seria o que é hoje se não tivesse percebido isso? Há de se pensar. Bom, aqui a gente vai falar sobre a alavanca de crescimento. Então a gente vai falar do caso da Everpix. Então tornar o produto atraente bastante para passar no teste multi-level é condição indispensável para crescimento rápido e sustentável. Mas isso não basta. Ainda que seja realmente espetacular uma base importante de early adopters, primeiras pessoas que compram o produto, se é uma campanha adequada para promover o crescimento, o fracasso é quase certo. Então a Everpix era um aplicativo de organização de fotos
muito bom. Ele era muito bem avaliado nas lojas de aplicativos, as pessoas gostavam muito dele, só que tinha um grande problema. Ele não estava dando receita. E os criadores dele, eles pegaram muitos empréstimos, eles gastavam muito com bancos de dados e eles tinham que focar na parte de obtenção de receita, usar hacks para obter receita. Contudo, estavam gastando muitos esforços em hacks para atrair mais gente. Então, eles acabaram perdendo muito tempo nisso e quando foi ver, foi tarde demais, né? Eles não focaram no que era certo no momento para eles seguirem, eles se perderam e depois vocês podem pesquisar Everpix no Google e ver como é que foi a história deles, mas então eles erraram na escolha das alavancas de crescimento. Então a alavanca de crescimento deles na época era trabalhar na retenção de clientes e na receita de clientes. Eles focaram apenas na aquisição de clientes e isso fez a empresa falir, porque eles não conseguiam pagar as contas. Então aqui, como você pode observar, o impacto do experimento afeta a velocidade. Então, pensar aqui no exemplo A. O exemplo A é, sei lá, mudar a cor do botão de sign up de uma landing page. Então, esse experimento demora para você conseguir ter dados validados, estaticamente validados, você precisa de 72 mil respostas. E isso demora 70 dias. Isso para uma startup é uma eternidade. E como você pode observar, o impacto do experimento só trouxe o resultado 5% maior. Enquanto outros experimentos que podem ser mais ousados, eu diria, eles demoram menos tempo. Então, eles demoram menos tempo para você conseguir ter uma base de dados fiel para o que você quer fazer. Então, e podem trazer resultados mais positivos, né? O livro fala bastante para você usar bastante. Então, por exemplo, mudar todo o layout de um site, mudar a questão de preços e, e vai indo. Tem muitas coisas que você pode observar. Não, a metodologia de Growth Hacking, ela não é só pequenas alterações como mudar a cor de botão, né? Isso que se foca o Growth Hacking. No início, o que pequenas empresas devem fazer é se concentrar em testes com maior potencial de impacto. Então, não se limite a mexer apenas no botão de uma página. Porque o Growth Hacking não é só pequenas coisinhas, sabe? É coisas grandes. Isso que leva ao crescimento das empresas. Mas você também pode fazer pequenas coisinhas, fica à vontade. Então, a gente pode agora ir para a parte das métricas essenciais, que o primeiro passo para definir sua estratégia de crescimento e saber onde se concentrar é entender quais métricas são mais relevantes para o crescimento do seu produto. Então, por exemplo, no eBay ou no Mercado Livre, quais são as métricas essenciais do eBay? É o número de vendedores, o número de itens à venda, o número de compradores, o número de transações efetivadas. Então, no Uber, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Uber. Um dos principais indicadores do Uber é o número de passageiros. E outro é o número de corridas realizadas. E além disso, você tem que considerar a quantidade de pessoas baixando o aplicativo e monitorar o número de carros solicitados e de passageiros que voltam a usar o serviço e com que frequência. Então a gente tem que pensar assim. No Uber, a gente tem que pensar no número de motoristas que estão vindo, quais são métricas essenciais para o Uber. O número de motoristas que estão entrando no aplicativo, o número de viagens que estão sendo feitas, o número de passageiros, obviamente, a quantidade de pessoas baixando o aplicativo, o número de carros solicitados, ou de passageiros que voltam a usar o serviço e com que frequência eles voltam a usar o serviço. Então, acho que deu para entender. Você tem que ver quais são as principais métricas para o seu produto e com isso avaliar. Então, a NSM, que é a North Star Metric, a gente vai pensar no caso do WhatsApp. Então, a métrica crítica para o sucesso, que paute toda atividade de crescimento. Então, no caso do WhatsApp, o momento do ahá do usuário é a capacidade de enviar um número limitado de mensagens aos seus contatos, onde quer que estejam, e sem se preocupar com custos. Então, a NSM do WhatsApp
é, portanto, o número de mensagens enviadas, e não o de usuários ativos por dia. Isso que, mesmo que alguém utilize o aplicativo todos os dias, se enviar apenas uma mensagem diariamente, é improvável que o WhatsApp seja seu canal preferido para se comunicar com as pessoas. Entendeu? Então a NSM é a métrica crítica para o seu sucesso, para o seu crescimento, e que você vai focar a maioria dos testes nela. E a gente já vai ver um experimento que envolveu uma NSM. Bom, a gente vai ver agora a partir de definir melhores apostas. Eu devo falar sobre o caso do filme An American Werewolf in London. Então, no filme Um Lobisomem Americano em Londres, dois mochileiros viajam pelo interior da Inglaterra e são aconselhados por um sujeito em um pub a não sair da estrada, evitar desacampados, descampados e ter cuidado com a lua cheia. Daí eles partiram para a estrada. E não deu muito para que os dois se distraíssem com a conversa e acabaram no meio do nada em uma noite lua cheia. Olha só. E daí um deles foi atacado por um lobisomem e no filme o resultado foi uma comédia, meio macabra assim. E na hora de lançar o produto, o castigo por desviar do caminho é tudo, menos engraçado. Então, quando você está tentando crescer, não é difícil parar igual o pessoal que se perdeu. Então, trabalhando feito louco para trabalhar uma métrica que no final não importa. Você pode acabar trabalhando que nem um louco para trabalhar em uma métrica que nem importa. Então, escolher a NSM certa ajuda a redirecionar o esforço de crescimento para soluções melhores, pois revela quando o foco dos seus testes não está produzindo os resultados necessários. Então, agora a gente vai partir para o caso do Airbnb. Então, o que acontecia no Airbnb? A NSM do Airbnb na época, 2011 por aí, era a questão, 2010, era a questão do volume de reservas. Então, o primeiro passo foi examinar os dados para determinar que mercado o volume de reservas está deixando a desejar. E a Airbnb percebeu que Nova York era um desses casos. E eles ficaram, nossa, Nova York, por quê? E porque a cidade é um grande destino turístico. E a dupla e o pessoal da Airbnb, ao checar os imóveis anunciados, perceberam que as fotos eram horríveis, de baixa qualidade e tiradas com o celular. E as pessoas não queriam, as pessoas não achavam isso atrativo, sabe? Então eles aplicaram um hack de low tech que exigia um esforço deles, mas era rápido de se fazer e se provaria muito eficaz. Então o pessoal da Airbnb foi até Nova York, alugou uma câmera de $5.000 e saiu de porta a porta tirando fotos profissionais do maior número possível de imóveis anunciados no site. Em seguida, compararam o número de reservas dos imóveis com fotos mais profissionais com os dos demais. Descobriram que as imagens melhores tinham multiplicado por 2 a 3 vezes o volume de reservas, e dobrando imediatamente o faturamento do Airbnb em Nova York. Eles aplicaram o mesmo para Londres, Vancouver e Miami, e o resultado foi igualmente positivo. Então, o Airbnb criou um serviço pelo qual os anfitriões podiam agendar uma sessão de fotos do imóvel com um fotógrafo profissional. E, e daí, o que a gente pode aprender com isso? Eles viram qual que era a métrica crítica deles na época, eles entenderam que estava dando errado e viram uma solução. E o pessoal do Airbnb podia muito fácil ter tentado aumentar o número de pessoas visitando o site em busca de hospedagem em Nova York, enviar e-mails promocionais com atrações turísticas populares da cidade, ou pagar para que tivesse anúncios em outros sites, né? Por exemplo, no Google, sobre o Airbnb. Isso até aumentasse o tráfego, mas o total de reservas ainda estaria limitado pela qualidade das imagens. Então, ao manter o foco na meta maior de aumentar o número de reservas diárias, o pessoal não só melhorou as taxas de reserva, mas tornando qualquer aumento futuro no tráfego do site muito mais lucrativo. Então, a gente termina falando que nem tudo são números, né? Porque eu só falei de números aqui, como vocês podem observar. Embora falar com usuários no estágio inicial de desenvolvimento e teste protótipos e teste conceitos seja algo bem comum hoje em dia, a prática costuma ser deixada de lado quando o produto é lançado. É extremamente importante continuar explorando esse recurso e esse recurso quando o processo de teste entra em uma fase acelerada, porque o feedback recebido do cliente serve de base para muitos dos melhores testes que serão realizados. Então, quem fez muito bem isso foi o Twitter, que percebeu que tinha muita gente
deixando de usar o aplicativo, eles falaram com as pessoas que deixavam de usar o aplicativo, e eles perceberam que as pessoas simplesmente não tinham interesse em ver muito, entenderam quais eram os motivos que as pessoas não tinham interesse em ver o site, isso tudo em 2010. E eles, com base nessa abordagem qualitativa, eles desenvolveram um método que deu muito certo e simplesmente indicou pessoas para essas pessoas que não tinham interesse na plataforma, indicava famosos para essas pessoas seguirem. E isso aumentou demais a retenção e foi um dos fatores de crescimento. Então, além de tudo, além de você analisar os dados, é interessante você fazer sondagens qualitativas com as pessoas. A análise quantitativa deve ser, em grande medida, complementada por análises qualitativas. Então, você pergunta para as pessoas o porquê elas deixam de usar, o porquê elas usam para entender o que leva elas a usarem o produto, qual que é o momento ahá, porque elas consideram must-have. Então, eu espero que tenha dado para entender o que é a metodologia. Eu recomendo muito vocês lerem o livro. E era basicamente isso. Muito obrigado pela atenção e espero que qualquer dúvida vocês me chamam. É isso. Tchau, tchau, gente.